Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Conversa de Engenheiro. Chegar ao 10º episódio é um marco, né? Foram dezenas aí de episódios que trouxe muitas experiências compartilhadas, né? E muito conhecimento aplicado à engenharia, né? Tivemos vários profissionais que passaram por aqui. E hoje nós vamos discutir um tema extremamente atual: transformar um dos maiores desafios ambientais da sociedade em oportunidade de inovação, geração de valor e desenvolvimento sustentável. Durante muito, né, eu fui, vamos dizer assim, contemporâneo, né, do professor Diógenes lá na UFG. Eu fui aluno da turma de 2002, da especialização do professor Heraldo, né? E aí a gente falava muito de coleta, transporte e disposição final, né? Hoje, a gente está cheio de termos novos, né? Falamos de ESG, né? Ou ESG, né? Que muitos conhecem, economia circular, logística reversa, né, critérios ambientais e novos modelos de negócio, né? Quem não compreender essa transformação que veio ocorrendo, corre o risco de ficar para trás. Para falar sobre esse tema, né, importante, muito atual, recebemos hoje uma das maiores referências do Centro-Oeste em gestão de resíduos e sustentabilidade. Engenheiro Diógenes Aires de Melo. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar esse convite, né, de estar batendo esse papo aí, trocando a ideia com a gente, né, e a gente poder compartilhar um pouquinho aí de conhecimento com os demais, né, aqueles que se interessam pelo tema. Boa noite, professor Fabrício. Boa noite, professor Diógenes. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí da conversa de engenheiro, a 10ª, né? Que é muito bom. As outras também foram excelentes. Oportunidade de ganhar conhecimento. Beleza, obrigado, Luciano. E é isso aí, né? Esse é o objetivo, né? A gente compartilhar, né, com o pessoal que tem experiência, né? E trazer aí muitas coisas que estão ocorrendo, né? E que talvez é aquilo que estava faltando para a gente aí, dar uma despontada e utilizar esses conceitos, né? Sr. Diógenes, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Luciano, por estar junto com a gente aqui nessa conversa de engenheiro e a todos aqueles que terão a oportunidade de ouvir no seu momento, no seu tempo. Vai ser um bate-papo bem bacana aqui, dividindo experiências, a gente aprendendo um com o outro, né? Que a gente vai bater um papo aqui acerca dessa área tão importante que é a gestão de resíduos no contexto da sustentabilidade em geral. Eu estou aqui à disposição de vocês. Professor Diógenes, engenheiro civil, mestre em engenharia ambiental e sanitária, especialista em gestão de resíduos, presidente do Instituto IDA, assim que pronuncia, né? Coordenador geral da Sociedade Resíduo Zero, diretor da ABS Goiás e aluno do programa Robert Humphrey, nos Estados Unidos, e professor, escritor, referência aí nacional em projetos resíduo zero.
Diógenes, né, olhando aí sua trajetória profissional, qual foi a principal transformação que você observou na gestão de resíduos nos últimos 20 anos? Maravilha. Bom, Fabrício e todos que nos assistem, né? Falar de 20 anos, nós estamos nos repetindo a 2006, né? Em 2006, a gente ainda estava ali para lançar a, a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Então, a gente ainda estava constituindo essa política que hoje nós entendemos que não é somente o abastecimento de água pública e também o esgotamento sanitário, mas também a drenagem urbana e a gestão de resíduos, o manejo dos resíduos sólidos, né? Em 2007, a gente consolida essa política nacional de saneamento básico. Então, foi o primeiro passo desses 20 anos para a gente dar um rumo novo na nossa política, né? Acho que parece que tem o pessoal no É, fundo aí. Talvez o áudio, e aí deixa, quando você for falar, você abre o áudio, né, Fabrício? sei. Então, pessoal, nesses 20 anos, o que que mudou para nós? Nós mudamos bastante na constituição de uma política de resíduos, né? Em 2006, ali, estávamos prestes a lançar a Lei 11.445 de 2007, que é do saneamento básico. Então, com um ano foi lançado, né, a partir desse marco de 2006. Em 2006 também, nós tivemos um decreto 5.940 que ele valorizava ou valoriza os catadores e instituiu no governo federal a coleta seletiva solidária, onde que todos os órgãos públicos federais de todo o país deveriam separar os seus resíduos recicláveis e destinar para cooperativas de catadores. Então foi um grande marco o ano de 2006, se a gente colocar aí como o Fabrício fez essa provocação dos últimos 20 anos. Então nós tivemos a promoção da coleta seletiva nos órgãos públicos, destinando para catadores. Em 2007, nós tivemos a inserção do manejo de resíduos dentro das políticas de saneamento. Então, a gente não fala hoje somente de saneamento em água e esgoto, nós falamos também em resíduo, porque ambos, o abastecimento de água, seja ali na coleta, na captação de água para o sistema de abastecimento, no tratamento da água, todo esse processo gera resíduos. A gente fala muito nos resíduos de estação de tratamento de água, né, que são os retas, né? E os retas, né, os resíduos da estação de tratamento de água, existem resíduos grosseiros. Quantos mananciais hoje que não possuem aquela contaminação de PET, de embalagem de agrotóxicos, de papelão, de plástico no rio, no manancial, e quando a concessionária de água vai fazer a coleta, esse material está ali entupindo as tubulações e o bombeamento. Então, ali nas calhas, né, e na caixa de areia, a gente recolhe muito desse resíduo, né? E também no tratamento, os lodos do tratamento de água, né, pós-floculação, pós-coagulação, esse material vai parar no fundo decantador, que carregado de coagulante, né, de particulados que vão ali para o fundo e é recolhido como lodo. E esse material que tem uma presença de alumínio, né, ele vai ser tratado, vai ser levado para um lugar para secagem e outros destinos. Inclusive, o lodo desidratado pode ir para a construção civil. E da mesma forma, nas estações de tratamento de esgoto, no sistema de esgotamento sanitário, também nós temos os resíduos do esgoto, que seriam os RETs, né? Ou seja, os resíduos dessas estações, que também, desde a entrada até a saída, existem lodos, que são os LETs, LETA ou LET, né? Que também é recolhido. E aí começa a se falar, então, em resíduos domésticos, urbanos, industriais, né? E também os resíduos dos próprios tratamentos de saneamento. E aí é institucionalizada uma política de que o saneamento também tem que incorporar essa componente. Quando, em 2010, chega esse ano, nós tivemos mais de 20 anos de discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política instituiu um prazo de 2 anos para que todos os 5.940 municípios do Brasil, desculpa, para todos os municípios do Brasil, eu falei o número do decreto, pessoal,
mas para que todos os municípios do Brasil instituíssem os seus planos de gerenciamento de resíduos. E também, em 4 anos, organizaria a disposição final ambientalmente adequada. Acontece que esse prazo, ao longo desses anos, ele foi adiado. Então, deu-se o prazo de 4 anos, os municípios nem todos conseguiram alcançar essa meta, então foi feito mais outro prazo de mais 4 anos. E esse prazo, se eu não me engano, foi adiado umas 3 a 4 vezes. E aí você me pergunta, então nós não evoluímos? Não, pelo contrário, porque nós tínhamos muito pouco aterro sanitário no Brasil. E hoje nós temos uma ordem de mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos, eles vão para aterros sanitários. É claro que a maioria desses resíduos estão nas capitais, nas regiões metropolitanas, mais dotadas de infraestrutura, né? Principalmente desses aterros sanitários. Então, hoje o desafio é realmente recuperar os lixões que ficaram para trás, né, ali sem uma remediação, e encerrar os que ainda existem. Mas nós hoje avançamos muito, né? A meta de universalizar o serviço de resíduos sólidos, ela está sendo perseguida por meio do acompanhamento do Planares, do Plano Nacional. Então, o que eu considero, o Fabrício, é que antes dos 20 anos, nós não tínhamos uma série de coisas que hoje nós temos. Então, a maioria dos municípios levando para aterros sanitários, nós temos catadores hoje já com cooperativas que não só estão institucionalizados com o CNPJ, mas participam de pagamentos de serviços ambientais, de créditos de logística reversa, crédito de reciclagem, bolsa de resíduos, né? Eles já participam diretamente de várias políticas, né? Então, foi lixão, fechamento de alguns lixões, a gente precisa avançar mais, instalação de aterros, cooperativas, a logística reversa que avançou muito nos últimos 4 anos. Então, nós tivemos vários ganhos. Temos o que avançar? Temos, mas nós já temos uma partida boa. Pois é, o Jorge, você remeteu os 20 anos, né? Foi em função da pergunta. E em 2006 eu fui fazer a minha especialização, né, em tratamento de resíduos, lá com o Heraldo em 2002, né? E fui entrar na Saneag em 2006, né? Logo veio a política. Nossa. E quando eu entrei na Saneag, né, a gente viu, né, aquele problema, aquela complexidade, não tinha muita cobrança, né, do órgão ambiental, e a gente olhava, né, nossa, olha o tamanho do passivo que a Saneag tem, né, e pelo jeito, né, esse passivo, ele mudou a configuração, né, na verdade não é apenas passivo. Você poderia falar alguma coisa sobre Sim, o sim. retorno econômico, né, que esses resíduos, né, que você acabou comentando aí? Perfeito. Olha só, nós fizemos um trabalho muito bem, muito bom, assim, foi um desafio gostoso como consultor do Instituto ITA. A Saneag nos contratou, Fabrício, não sei se você tomou conhecimento, para a gente elaborar a política institucional de resíduos sólidos da Saneago, a PIRS, né? Então, foi uma das primeiras concessionárias do Brasil que realmente elaborou uma política, não só um plano. Porque a Saneago, ela tem uma gerência de resíduos sólidos hoje, voltada para os resíduos da estação de tratamento de esgoto e de água. E cada estação, ela possui seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Qual que é o tipo de resíduo, quanto que gera, para onde que vai, né? Então, toda essa organização do serviço. Só que além de ter o plano, a gente percebeu com a política que também tem os resíduos de escritório. A Saneago hoje tem um projeto, né, também para os resíduos de escritório, os resíduos recicláveis, né, tem um programa específico para coleta seletiva, né, que é o Faça o Seu Papel, né, onde são coletados papéis, começaram-se com os papéis e hoje são coletados os papéis, os plásticos, se tiver uma latinha de um refrigerante, uma bebida que foi consumida ali numa copa, no refeitório também entra, né, a caixa de papelão, um vidro, alguma coisa assim, que
a Saneago destina para cooperativas, ajudando então a parte social, né? Então, o papel da empresa no ESG também, que a gente vai comentar mais para frente, né? Nós temos também alguns ensaios de compostagem e um material que deixou de ser lixo para Saneago e passou a ser um valor agregado também foi a questão dos óleos, com o programa Olho no Óleo. Então, os óleos de cozinha, né, óleos de fritura residual, né, os óleos usados, eles estão na política estadual de resíduos sólidos como meta da concessionária de água, né, para coletar esse material. Porque esse material, quando ele não é descartado da maneira correta, ele acaba indo para a boca para o sistema de esgotamento sanitário. Então, a empresa tem uma responsabilidade de fazer educação ambiental, convencendo as pessoas de não descartarem na pia, né, no sistema de esgoto. E aí a empresa, ela colocou pontos de coleta. Hoje esse óleo, ele é revertido para a pessoa que doa, né, o morador que gerou, em descontos na conta de água. E para a companhia, ele é vendido, esse material. Então, ele é vendido para indústrias de biodiesel, por exemplo, que transforma esse óleo de cozinha usado. Cada litro de óleo vai contaminar mais de 1 milhão de litros de água, gente. É um impacto ambiental fortíssimo nos recursos hídricos. Mas ao invés de ter um impacto negativo, esse projetos como esse de olho no óleo pode se transformar num impacto ambiental positivo, de transformar ele, ao invés de ser lixo, né, contaminante, como o Fabrício falou, né, colocou como tema da nossa live hoje, ele se torna uma matéria-prima para um recurso que a gente precisa muito, que é a energia, tá certo? Então é um exemplo, e além do mais, Fabrício, os lodos, como o lodo de ET, né, da Saneago, também está sendo testado como biossólido, né, como aplicação no solo de fazendas. Não, claro que não para hortaliças, né? Mas para silvicultura, florestas de eucalipto, se aplica muito bem, porque o lodo de esgoto ele tem muita matéria orgânica, muito nutriente, sabe? Que é importante para o solo. E quando ele devidamente tratado, desidratado, ele sofre por esse tratamento dentro das estações, ele pode ser aplicado com dosagens específicas nos solos. E mais outra coisa, tem muita coisa legal, viu, Fabrício? E a última coisa também é a questão do lodo dieta. Ele tem alumínio, mas se bem desidratado, ele parece ter um aspecto parecendo como um material inerte, né? Ele é como se fosse uma terra, né? A composição ali tem alumínio, mas eu posso fazer blocos de cerâmicos, eu posso incorporar isso na construção civil, se tornando um insumo na construção. Ah, legal. Diógenes, então, no começo da sua conversa aí, você falou do ESG, né? Muitos chamam de ESG, que é nomenclatura em inglês, né? E de então, meio ambiente, social e governança, né? A governança. Como que esse ESG se conecta, né, com os resíduos sólidos e com o saneamento? Perfeitamente. Só falar uma historinha para vocês, gente. O termo ESG ou ESG, ou em português ASG, né, ambiental, social e da governança, ele foi muito deflagrado pela empresa, uma empresa de ativos financeiros que é a BlackRock, né, pelo CEO Larry Fink. Então, em 2004, Kofi Annan ele falou na ONU que para que o triple bottom line, o que é o triple bottom line? Ou a linha, né, tripla de sustentação do desenvolvimento sustentável, que é o ambiental, social e econômico. Para que o ambiental, social e econômico viesse a se tornar uma agenda global, deveria se transformar em econômico, em ambiental, social e governança. Muito mais do que o econômico no sentido do dinheiro, do lucro em si dos negócios, as empresas, as corporações deveriam trabalhar com uma dimensão maior do econômico, que é a governança. Ou seja, é uma gestão corporativa estratégica que não pensa só no dinheiro, no retorno, no lucro para o acionista,
para o sócio proprietário, mas que pensa na governança como prestação de contas, como transparência dos seus negócios e investimento em ativos que investem em meio ambiente social. E aí, a dimensão do negócio, ele se torna alcança uma dimensão maior dentro de um planeta que está passando uma crise climática e social. Social porque nós temos, né, grande parte da população que passa fome, que está na pobreza, que está na marginalidade, que está na beira de córregos, beira de mares, invasões, e que são as primeiras vítimas de qualquer tipo de consequência de uma mudança climática. Então, inundou, quem vai ser afetado primeiro é quem está ali na beira do córrego, quem está na beira da praia, é aquela família carente. Então, se essa família ela não vai desaparecer do mapa, né? Literalmente, a família vai precisar de uma ajuda. E quem vai bancar essa ajuda? O governo. E quem traz os ativos para o governo, né? Com o pagamento dos impostos? São as empresas que geram resultados, que geram lucros. Então, ou seja, é uma cadeia de consequências, inclusive na economia global, quando existe uma crise climática instalada, como a que a gente está passando. Então, quando os fenômenos climáticos eles ultrapassam a medida das previsões climáticas, e realmente afeta a infraestrutura, afeta a sobrevivência das populações, toda a cadeia de investimento do governo fica afetada, e isso pode afetar, inclusive, a Bolsa de Valores. Então, ele trouxe isso num contexto financeiro, dizendo, empresas precisam incorporar. Isso foi em 2004, tá, Fabrício? Mas, de fato, em 2020, quando o Larry Fink faz uma carta para os seus acionistas, seus clientes, é que o termo ganhou uma proporção gigantesca, tá? Ganhou tanta proporção, Fabrício, que hoje o próprio Larry Fink não usa mais o termo SG. Você sabia disso? Uma curiosidade? Por quê, gente? Porque ficou tão falado demais que muitas empresas, é claro, eu não posso me ocultar de falar isso, que acabaram fazendo o famoso ou perigoso greenwashing, ou seja, aquela falsa política verde, né? A propaganda enganosa verde. Nós somos ecologicamente corretos, mas a empresa não consegue comprovar. Ah, eu sou do SG, tal, mas você vai lá, não tem a comprovação. Então, com receios de também atrapalhar o negócio, hoje ele não fala esse termo mais, mas as componentes com toda certeza. E dentre as componentes, as três, uma das que tem uma repercussão muito grande, além de água, energia, é a questão dos resíduos. Por quê? Porque todo ser humano e todo negócio gera resíduo. Então, se você for para a construção civil, você tem o resíduo da construção, o resíduo dos hospitais, o resíduo da mineração, o resíduo do agronegócio, todos nós geramos, gente. O lixo não é uma criação natural, não é, a natureza não cria lixo, tá? Lixo é um erro de design, tá? Lixo é uma invenção humana, é uma invenção do antropoceno. O que é o antropoceno? Essa era do homem, que o homem está em voga fazendo e provocando as várias alterações no clima, no relevo, nos recursos hídricos, na atmosfera, no espaço sideral. Quanto que nós temos hoje de lixo no espaço é um absurdo, de satélites, de naves espaciais, que acabam partículas soltando e ficando ali no espaço, né? Os robôs, né, espaciais. Então, o termo resíduo, ele ganha força dentro do SG, porque a quantidade do que você gera de lixo, ele vai repercutir e de imediato na quantidade de matéria-prima que foi extraída na natureza. Ou seja, quanto foi sua pegada de carbono, né, da empresa ou sua. Segundo lugar, porque quanto mais se gera resíduo, não só você está esgotando a matéria-prima e não está utilizando ela completamente, está gerando resíduo, mas você acaba favorecendo uma emissão de gás de efeito estufa, porque se eu jogo um resíduo ali de papel e ele é queimado, eu tenho liberação de gás carbônico. Se eu tenho um resíduo que vai para um aterro ou para um lixão, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de gases, seja o gás carbônico, mas o mais prejudicial do setor de resíduos, da disposição de resíduos sólidos, que é o metano, que é o CH4,
O metano é 21, 24, chega a ser até 25 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, ele tem um efeito mais nocivo, né? Porém, essa provocação que o Fabrício fez, né, do resíduo ao luxo, ao valor, do lixo ao valor, se nós aplicarmos a engenharia de resíduos, a engenharia de energia, a engenharia na área da energia dos resíduos, nós podemos transformar os lixões em aterros sanitários e os próprios aterros sanitários em aterros sanitários com aproveitamento energético. E aí, no aproveitamento energético, eu coleto aquilo que é perigoso para a atmosfera, que é o CH4, e eu movimento, porque ele tem um poder calorífico enorme. Então, você vai pegar esse metano, se eu purifico esse metano, ele se torna, né, um biogás ali limpo, eu posso vender ele mais caro ainda, tá? Quando eu for usar para combustíveis, né, automóveis, ou eu posso utilizar para mover turbinas de geração elétrica a partir desse gás. Então, eu tenho mais outro ativo aí. Então, esse é um exemplo de como que o resíduo, ele bem gerenciado, como problema, ele pode se transformar na solução. Eu estou falando da área ambiental, do eixo ambiental, mas o eixo social, o resíduo separado e enviado para as cooperativas de catadores, eu estou beneficiando o social. Então, Fabrício, quando eu falo em resíduo, eu estou realmente trabalhando com ESG. E a governança, porque se você administra muito bem, talvez você nem tenha resíduo, você tenha sendo a sobra de um processo sendo recurso ou matéria-prima para o outro processo, fomentando a tão falada atualmente economia circular. Excelente. E são inúmeras, né? O áudio, Inúmeras. Então, são Fabrício, inúmeras, né? o Ele não está áudio. saindo? Agora sim. Ah, tá. Bom, Jorge, são inúmeras, né, oportunidades. Eu pesquisei, andei pesquisando lá na Sabesp também, né? Eles têm um projeto lá, chamam de entes sustentáveis, né? E, Sim, eles têm metas, né, de reaproveitar ali esses resíduos para gerar energia, né, dos gases perfeito. coletados e gerar produto para comercializar. Você deu o exemplo da Saneaga aqui, que tem a aplicação do lodo, né? Esse lodo ele pode ser trabalhado e transformado em um adubo, né, para ser comercializado. Por aí, então, inúmeras, né, gigantes. Mas, mudando um pouco a direção do nosso assunto, é, quais oportunidades, né, você enxerga para engenheiros, para consultores, para os gestores públicos, né, para as empresas, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, ou, que vai acompanhar, né, posteriormente, essa gravação? Bom, oportunidades são imensas. No momento, a gente falou, por exemplo, de uma das grandes variáveis ou componentes do ESG, que a gente está trabalhando muito para implantar a economia circular nessa nossa era de falta de recurso virgem, né, e uma abundância de resíduos, nós estamos trabalhando muito com a logística reversa. Dentro da logística reversa, de uns 4 anos para cá, foram aprovados Amor, decretos tem federais. jeito de se apagar? E aí, o que acontece dentro desse contexto? É, algumas foram instaladas em alguns estados entidades gestoras. A entidade gestora, ela faz a gestão dessa cadeia da logística reversa. Então, a empresa que gera uma empresa detentora de uma marca de sabão, uma marca de cosmético, de uma marca de alimentos, de roupas, né? Ela coloca ali no mercado embalagens, né? Recicláveis ou não, né? Então, aquelas embalagens, ela tem que trazer de volta. Eu já tenho hoje lojas em supermercados, eu já tenho em shopping centers, embalagens de produtos que você leva e ganha um desconto na compra do seu produto. Mas o que é feito com esse material?
esse material ele é encaminhado para as recicladoras ou por meio de cooperativas que posteriormente vão separar e vão mandar para essas recicladoras. Isso tem um custo. Para você buscar, tem um combustível que você vai lá buscar na porta, vai ter a energia que vai gastar na prensa, tem a manutenção da prensa para prensar esse material, tem o custo do combustível para mandar para a indústria também vai ter um custo. Quem vai bancar esse custo? Esse custo vai ser bancado com crédito de logística reversa, ou seja, o gerador que colocou no mercado, o fabricante, o importador, o, o transportador daquela marca, né, de um produto específico, ele vai pagar para poder reciclar ou dar o destino correto. Acontece que essas empresas não têm pontos de coleta em todo lugar, em toda esquina, em todo município. Então, eles financiam os operadores da logística reversa. Quem são eles? As cooperativas e recicladoras. Então, a cooperativa que hoje vai no bairro coletar o material, reúne, separa e prensa, ele tem uma nota fiscal, ele vende isso para a indústria. Essa nota fiscal tem lá, olha, vendi 2 toneladas, 10 toneladas de garrafa PET. Então, ela pega essa nota fiscal, joga no mercado e a entidade gestora faz essa contabilidade. Mas peraí, de um lado, a indústria gerou 1.000 toneladas. Ela tem que pagar pela logística reversa das 1.000 toneladas. A meta hoje nossa, Fabrício, é de 30%, no mínimo, ela tem que voltar a fazer a logística reversa. Então, ela gerou 1.300 toneladas, ela tem que providenciar o retorno. Ou ela vai lá e busca, literalmente, ou ela paga para quem está buscando, que é o catador, que é a cooperativa. E quem contabiliza isso? Então, existe a entidade gestora. E o que tem a ver os engenheiros nessa história? Você pode fazer consultoria para essas empresas, fazendo o plano de logística reversa para ela, ou você contabilizando qual tipo de resíduo, a quantidade, qual estado que está indo parar, você está só aqui em Goiás ou está indo para São Paulo, porque cada um tem um plano de logística diferenciado. E aí você dá consultoria para essa empresa e oferece a entidade gestora. Eu trabalho com uma entidade gestora hoje. Então, quem está nos assistindo e quiser trabalhar nesse mercado, nós estamos procurando consultores. Vocês vão indicar as empresas, não só indicar, mas vocês vão ser um consultor da empresa, vai cobrar dela para você levantar a quantidade de resíduo que ela gera, colocar a meta, nos passar esse valor, e essa entidade gestora vai te remunerar, haja visto que você está fazendo essa articulação e trazendo o dado já pronto, né? Então, ele está te pagando para você coletar esse dado e gerenciar. Então, na logística reversa é isso. E existem outros, né? Então, o engenheiro pode ser projetista e também trabalhar como executor de usinas de compostagem, centrais de triagem, centrais de reciclagem, crédito de carbono. Se você consegue, por exemplo, quantificar, inventariar o que está sendo emitido de carbono para a atmosfera em aterro sanitário, alguns aterros já recebem crédito de carbono. Aí você precisa estudar mecanismos de desenvolvimento limpo, o método da UNFCCC, quer dizer, da United Nations Frame Climate Change, ou seja, o quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, aplica a metodologia, faz o inventário, cobra esse inventário das empresas e você dispõe para o mercado aquele quantitativo que aquela empresa tem para ver quem vai ter o interesse de comprar, né? Então, tem um mercado enorme, vasto. Certificações, a SG também, nós temos indicadores sociais, ambientais, de governança que você vai checar. Imagina só você sendo um engenheiro de segurança do trabalho. Você vai lá e vai fazer uma auditoria da ISO 9001, ou a OSAS 18.000, da segurança. Você vai lá levantar todos os critérios, indicadores, vai medir, falar, olha, você melhora isso, melhora aquilo. E também, no ESG, também tem essa mesma pegada, como se fosse uma ISO 14.000, mas focada no ESG. Então, assim, a oportunidade é enorme, viu, Fabrício? Então, por tudo aí que foi colocado, né? Enxergar resíduos apenas como custo, né? Tá olhando para o passado, né?
Bom, Jorge, de uma forma bem objetiva, é, se eu não me engano, a gente está com uma lei recente aí de logística reversa, né? A implementação da logística em si mesmo, né, dessas exigências, é, quais os maiores desafios para implantar essa logística no Brasil? Sei que a gente está com uma lei federal, né? E alguns estados já publicaram alguma coisa. Bom, o desafio, primeiro, é a gente realmente regulamentar a logística reversa nos demais estados. Então, nós temos São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, que, né, já está, Mato Grosso do Sul e São Paulo já está bem na frente, né? O estado de Goiás tem um tempo mais recente, mas também já avançou em relação a outros. Então, primeiro, regulamentar isso nos estados. Os estados precisam deixar claro qual é a regra do jogo, né? Então, no momento que você tem essa regra, e você tem um resíduo que saiu do estado de Goiás e vai ser disposto lá em São Paulo, eu sou fabricante vou dar um exemplo aqui, produtos de limpeza, o meu produto eu vendo para um distribuidor, um atacadista lá em São Paulo. Então, o consumidor, e esse atacadista vende para o consumidor de São Paulo. Então, o consumidor vai levar para dentro da casa dele, o serviço de coleta de resíduos, né, urbanos vai coletar e vai colocar no aterro. Então, a empresa, ela está colocando um adicional de custo para o poder público ali, em outro estado. No momento que vier essas legislações, nós vamos ter essas compensações. Olha, você mandou tanto, mas eu também recebi tanto. Como que vai funcionar isso? Né? Então, vai ficar mais fácil para a federação estar fazendo essa rastreabilidade, né? O MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, disponibilizado pelo Sistema Nacional de Resíduos Sólidos, o SINIR, tem um sistema hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, onde controla, emite-se por lá esse MTR, e depois é feita essa contabilização de onde foi gerado o resíduo, por onde passou e onde foi disposto. E isso é uma aplicação muito grande também na logística reversa. No momento, então, que você tem todos os estados, você consegue, então, trabalhar de igual para igual. Porque aí a empresa que está em um, você vai e transfere o dado para lá. O problema é, você vai gerar em Goiás e o resíduo está sendo aplicado lá em outro estado que ainda não está absorvendo. Ou seja, vai ter um custo que a empresa de Goiás está gerando para outro estado, mas esse estado não está contabilizando. Na prática, não está fazendo a logística reversa, né? Ele não consegue aplicar isso. E a importância disso para nós é que no contexto da logística, nós temos em Goiânia, por exemplo, eu visitei as 12 cooperativas de catadores recentemente, tá? Todas elas já recebem o crédito da logística reversa. Então, as empresas estão pagando as cooperativas para cumprir essa meta para elas. Então, ela pega e comprova na nota fiscal. E eles compraram reforma de galpões, telhados, a parte de alvenaria, compraram equipamentos, um equipamento bacana para a cooperativa, que foi a extrusora de isopor. Não sei se vocês viram, eu acho que todos nós aqui já vimos o problema que é o isopor, nem todo lugar recicla. Em Goiânia, a gente já está começando a reciclar, porque agora nas nossas cooperativas tem essa extrusora fantástica, que já gera um material. Você pega ali vou chutar aqui uns 10 metros cúbicos, você transforma aqui menos de um quinto de metro cúbico, né? Um briquete assim de isopor e envia para as fábricas e elas utilizam na produção. Então, os desafios que nós temos é regulamentação, tá? É a gente realmente implantar esse piloto de entidades gestoras nos estados e também as chamadas verificadoras de crédito. A verificadora é uma auditora, ela vai auditar, porque a gente viu que tem estado, isso é escandaloso, é ruim a gente falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Tem estado, o Fabrício, que o pessoal fez ali a contabilização do crédito, pagou para a cooperativa por tantas X toneladas que ela reciclou, aí pegou a empresa
foi fazer uma auditoria na empresa, a empresa está lotada de embalagem a céu aberto, contaminando, provocando criadores de mosquito da dengue, como é o exemplo do vidro, em alguns lugares, não está escoando esse material. Então, não adianta eu comprar a nota fiscal de alguém. A importância da entidade gestora. Eu vou comprar uma nota fiscal que foi auditada. Ela é de quem? Ah, é de uma cooperativa. E a cooperativa está mandando para quem? Mandou para um atravessador, mas mandou lá para a indústria. E o resíduo da pessoa está baixando no pátio dela? Porque senão não adianta. Tá? Então é por isso que entra o SG. Né? Tem que ser ambiental, tem que ser o social, estou pagando para a cooperativa, tem governança, porque eu tenho um sistema que roda isso, mas tem que ser ambiental. Então, o desafio é esse: implantar regulamentação e verificadores de crédito. Jorge, o conceito de resíduo zero é realmente possível ou ainda é uma utopia para a maioria aí das cidades brasileiras? Bom, eu vou pegar o gancho da palavra utopia, né? Ninguém vive sem utopia, né? Todos nós temos um ideal, um sonho a buscar, a conquistar. Então, existe o resíduo zero, num termo geral, ele tem uma utopia por trás, ele tem um ideal por trás, né? Mas é claro que assusta um pouco, é nesse sentido de provocar mesmo, né? Nossa meta maior é nos tornarmos resíduo zero, ou seja, não gerar lixo, né? E se gerar, eu vou reutilizar. Se eu não conseguir reutilizar, eu vou reduzir. Se eu não conseguir reduzir, eu vou reciclar, né? Eu troquei os dois aqui, mas é essa uma sequência, né? Existem cidades que já são resíduo zero, né? Então, nós temos o caso de São Francisco, onde 75% dos resíduos gerados são desviados fora do aterro, não vão para o aterro mais. Então, 25% vão. Jorge, mas não chegou a 100%. É porque resíduo zero, ela é um caminho, em primeiro lugar. Eu não pulo do planeta poluído para o mundo maravilhoso da sustentabilidade toda implantada. Nós estamos em desenvolvimento sustentável, né? Nós estamos implantando esse sistema. Agora, já tem vários exemplos. Nós temos taxas como Contarina, uma cidade na Itália, que também já recicla muito, Komatsu, no Japão, tem aí taxas maiores que 80, 88, 92% nessas cidades. Então, tem várias. Florianópolis está com uma taxa altíssima, né, de compostagem, né? Só a compostagem, por exemplo, 60% dos nossos resíduos domésticos são orgânicos. Se eu compostar, ele cai lá para 40%. E 30% é reciclável e 10% é rejeito. Então, eu sempre falo que a meta resíduo zero, a mais fácil é cair de 0 para 30, ou pelo, né, 0 para 60 se eu tirar o orgânico, de 0 para 30 se eu tirar o reciclável. E se eu tirar os dois, de 0 eu vou para 90, né? E aí é levar isso para a escala de cidade até chegar no estado. Então, assim, já existem várias soluções. Eu vou dar uns exemplos agora de soluções resíduo zero que a gente conhece muito bem. Hoje já existem mercados que você vai lá e não tem a embalagem plástica descartável. Você vai com seu material retornável e abastece o seu azeite num vidro e leva de volta o seu vidro reutilizável com azeite. Você vai e leva o seu saquinho de linho e compra, igual nos tempos antigos, o arroz no saquinho. Você vai lá e compra só o grão de arroz, você não compra o saco plástico que vem o arroz. Você vai lá e não utiliza o saco e a sacolinha, você utiliza a sua sacola retornável. E aí tem vários, na Califórnia mesmo, tem muito desses supermercados a granel, né? Que você leva o pote, se você não tem, você compra o pote lá e reutiliza ele várias vezes. E aí eles te dão bônus, aquilo que ele gastaria no supermercado para te passar uma sacola plástica, você ganha um bônus, né? Então você vai ali 10 vezes, na próxima compra sai de graça, né? Então existem essas iniciativas de consumo, né? E também existem também tecnologias hoje que você, por exemplo, antigamente nós tínhamos os tapumes de obra, que era de madeira, descartável, usou uma, duas, no máximo três, já foi para o brejo. Não sei se você lembra disso, Fabrício, das obras em geral. Eu Hoje, se lembro. você vai
Então, você vai hoje em Goiânia, não tem um tapume descartável. É tudo tapume de metalon com aquelas chapas metálicas que se reutiliza inúmeras vezes, porque as consultoras já entenderam que não dá mais para desperdiçar, sabe? Que hoje, na verdade, o tapume de obra virou a propaganda da obra. Você já tem lá um outdoor o tempo todo ali, né? Como se fosse um outdoor, né? Já tem propaganda, tem um LED na frente, né? Ele reutiliza ele várias vezes. Esse é um exemplo de resíduo zero. Acontece é que nós precisamos repensar o meu consumo enquanto cidadão, mas também o governo tem que criar leis que incentivam isso. Eu defendo muito nos municípios que a taxa do lixo deve ser cobrada, mas antes da taxa do lixo eu tenho que vir com outra taxa. É a taxa do não lixo, né? Ou seja, a taxa do lixo ela é o princípio do poluidor pagador. Eu poluí, joguei o lixo lá, eu tenho que pagar por ela. Mas e aquele que recicla? E aquele que composta? Cadê o princípio do protetor recebedor? É o a outro lado da moeda. Então, aquele que recicla, igual na Alemanha. Eu fui visitar lá, coloquei os resíduos lá no supermercado, garrafa PET, ele me devolve 25 centavos de euro por cada garrafa PET. Aí eu te falo, você acha que eu, como ambientalista, como um protetor do meio ambiente, eu vou pegar a minha garrafa PET, se eu ver uma na rua, eu pego porque converteu, além do meu benefício ambiental, que me faz bem para a minha pessoa e para o meio ambiente, eu ainda ganhei um troco. Ou seja, eu sou bonificado por isso. Então, eu defendo muito, Fabrício, que os municípios do estado de Goiás, e eu estou cheio de projetos para o estado de Goiás, quero levar, espalhar, com a ajuda dos nossos amigos, a gente vai conseguir sim, né, de engenheiros amigos nossos como você, da gente levar propostas para os municípios como? Todo município tem que ter a taxa do lixo, porém, aquela casa, para sustentar o serviço de limpeza urbana, cidade limpa, sem dengue, porém, aquela casa que recicla e composta, ela teria uma isenção, 50% ou quem sabe até 100, né, por cento. E, mas Dios, mas aí não vai ter imposto para ninguém? Não, vai. Aquele que polui vai dobrar para ele, vai triplicar para ele. Até chegar o momento, Dios, mas e se todo mundo reciclar? Maravilha! Aí eu vou ter o custo só de 10% para mandar para o aterro sanitário. Aí eu coloco só uma taxinha basiquinha, em vez de eu pagar ali, ó, 26 por mês, R$ 2 por mês. Entendeu? Então, é possível o resíduo zero. Basta a gente se reorganizar. Excelente. É, então, Jorge, chegando aí, né, na reta final, se você tivesse que deixar uma mensagem para os engenheiros, né, os profissionais que atuam na área de saneamento, né, o que estão acompanhando ou vão acompanhar essa live, qual seria? Bom, pessoal, é se especializar cada vez mais dentro de um contexto mais holístico. Então, se você hoje quem busca se aprimorar mais dentro do meio ambiente, tenta aplicar ele no máximo de áreas. Por exemplo, uma área que eu falo muito, que eu conversei ontem mesmo com alguns professores do curso do mestrado de Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade do Instituto Federal de Goiás, eles me falaram que agora lá tem uma matéria muito bacana, que é a ACV, né? A avaliação, no inglês a gente fala muito no Life Cycle Assessment, ou seja, avaliação do ciclo de vida dos produtos. As indústrias que hoje estão apostando em economia de energia, economia de água, economia de recursos materiais, reciclagem ao máximo, resíduo zero, zero carbono, eles estão estudando qual é o ciclo de vida do seu material. Ou seja, um sabão, qual que tem maior pegada ecológica, mais impacto ambiental? É o sabão em pó vindo na caixa de papelão ou é o sabão líquido vindo na garrafa PET? O que você acha, Fabrício? Papelão, né? Isso, né? Assim, é claro que o papelão ele tem menos impacto mesmo que o plástico, você falou certo, né? Mas e se esse plástico vem de um plástico já reciclado, né? Já não pegou da De, matéria-prima, né? de reuso. De reuso. Então, tem momentos que é difícil fazer essa conta.
tá? A gente não pode, porque muitas das vezes você tem, mas o líquido ali, se for um líquido que pode ser vendido a granel, vai no supermercado, abastece ali, igual eu falei o caso do azeite, né? Que já tem isso demais. Então, assim, é feita uma metodologia chamada avaliação de ciclo de vida dos produtos, que avalia desde a extração da matéria-prima, passando pela transformação, pelo armazenamento, pela distribuição, consumo e descarte do resíduo. E ela avalia o gasto de energia, o gasto de água, o gasto de quanto se gera de resíduo, e aí faz-se uma conta. É um pouco complexo, tá? É complexo, não é todo mundo que entende, e é um mercado que está em ascensão, que vai estar cada vez mais, porque as empresas vão precisar, com o contexto de ESG, no contexto de política de economia circular, né, logística reversa, eu não basta somente reciclar. Reciclar é muito bom, mas não é suficiente. Ele dela deixa um pouco ainda de pegada. Então, está se estudando a inovação de novos produtos, produtos que sejam resíduo zero. E aí é onde que a avaliação do ciclo de vida vai preferir aquele que tem um ciclo de vida maior, mais longo, que utiliza menos matéria-prima e que gera o mínimo possível de resíduo, ou nem gere, talvez ele seja incorporado no processo de outra indústria. Então, eu indicaria muito isso, as pessoas estudarem para avaliação de ciclo de vida, estudar esses outros temas que a gente já apontou aqui e se capacitar para investir nessas empresas, cidades, governos. Eu creio que vai ser um mercado muito bom. E o mercado de energia também, de resíduos, que está em alta também, né? Energia a partir de resíduos, seja coprocessamento, seja aterros sanitários com aproveitamento energético, ou, como você falou, de biodigestores em estações de tratamento de esgoto, gerando energia para a própria extração ou para comunidades. Certo. É, na sua opinião, né, para a gente encerrar aqui, quais competências serão mais valorizadas nos próximos anos? Olha, é claro que todo mundo vai falar para mim, competente de trabalhar com IA, né, com inteligência artificial. Muita gente vai falar isso. Mas dentro desse contexto de inteligência artificial, a gente vai precisar muito de inteligência emocional também, sabe? Além das nossas habilidades de estudar as disciplinas, conhecer os métodos, as metodologias de SG, de crédito de carbono, de logística reversa, que a gente já comentou, né? Como que a gente pode fazer projetos de crédito de carbono, fazer inventários de avaliação de ciclo de vida dos produtos. A gente precisa também, claro, ter ferramentas que trabalham com a inteligência artificial, porque a gente cria escala, né? Em vez de eu ficar fazendo projeto por projeto, eu posso criar prompts, né? Prompts de projeto, onde que eu dou o comando e ele já levanta ali para mim os resíduos de uma indústria farmacêutica, indústria de alimentos e outras mais. Eu só mudo ali o CNPJ, pelo CNPJ IA já pega os QNAs, os SENAs, né, os Cadastros Nacionais de Atividade Econômica, que já estima o tamanho da indústria e tudo mais. Mas antes disso, eu preciso ter controle emocional, saber liderar pessoas, saber liderar com inteligência, né, com gestão. Hoje, gestão de pessoas, ela está mandando muito a ver, porque a gente sempre fala que gerenciar materiais, fazer projeto é desafiante, mas é mais fácil do que você lidar com o ser humano, com pessoas que estão cansadas, que estão estressadas, que estão com ansiedade, com burnout, pessoas que estão com problema na sua casa, vai para o serviço, ela não produz, ela quer descontar no chefe e atrapalha com o cronograma da obra. Tá? Então, aquele engenheiro do futuro é o engenheiro, sim, que conhece de tecnologia, que sabe que ele é perito na área que ele trabalha, mas que sabe gerenciar as pessoas que estão do lado dele, que aproveita as oportunidades para ser melhor para a empresa e para as pessoas, para o meio ambiente, um contexto amplo de ambiente, incluindo as pessoas. Então, essa é a dica que eu deixo. Eu não sei se eu posso dar minhas palavras finais, você vai dar um fechamento, Sim, pode, repassar, né? pode falar. Pode fazer. Caminhando para o final, pessoal, eu desejo que todos nós possamos crescer enquanto seres, enquanto profissionais, técnicos da área, mas também seres humanos e humanizados, né? E que trabalha com o ser humano em todas as suas competências. Eu falei um pouquinho para vocês desses projetos,
E nós estamos com um desafio hoje, eu, Diógenes Aires, engenheiro, de levar esses projetos de coleta seletiva, de reciclagem, de educação ambiental, de sustentabilidade geral, para todos os nossos municípios goianos. A minha intenção é que todo município tenha um plano de gerenciamento de resíduos, tenha um aterro sanitário no seu município ou em algum de um consórcio, né, que está sendo estabelecido no estado, que tenha, assim, dignidade para os nossos trabalhadores de rua, os catadores, dos lixões, de abraçar esse pessoal e trazer eles para uma cooperativa. Eu tenho uma ONG chamada Sociedade Resíduo Zero, né, uma associação hoje com o CNPJ, e a nossa intenção é levar para o estado de Goiás. E é por isso que eu agradeço o Fabrício por essa oportunidade, né, a frente de gestão, a conversa de engenheiro, porque agora nós estamos com um projeto novo, de levar esse projeto para os municípios, e é por isso que eu estou como pré-candidato a deputado estadual, levando propostas dessa magnitude que nós discutimos aqui hoje. E se você quer conhecer mais soluções dessa área e quer conhecer o meu trabalho, me siga nas redes sociais. No Instagram é o Diógenes Aires, né? E no Facebook também, Diógenes Aires de Mello. Você vai conhecer um pouquinho das soluções que a gente trabalha, os nossos projetos e dar oportunidade para a gente, para você conhecer mais de perto qual é essa nossa proposta também, do que a gente está trabalhando. Então é isso, eu quero agradecer muito a oportunidade e estou à disposição de vocês é, para o que vocês quiserem para a gente desenvolver a engenharia de resíduos no nosso estado. Que bom, Diógenes. E nós Esqueci, Fabrício. nós que Esqueci, temos Fabrício. a. Eu tenho meu livrinho também. Quem quiser adquirir esse livro, também me manda uma mensagem lá no Instagram, Diógenes Ares, que eu vou mandar o livrinho para você no seu endereço, autografado e dedicado. Fazer igual o Eldo da Saneago fez, e eu já estou entregando para ele amanhã. Tá bom? E sentir meu trabalho também adquirindo o meu livro. Excelente. Muito bom esse assunto, esse bate-papo, né, que nós tivemos aqui na noite de hoje. Agradável, a gente nem viu o tempo passar, né? Tava, é, e, Jorge, pode ter certeza, né? Isso aqui, essa gravação a gente vai levar ao público, né? Ter certeza aí do meu apoio, né? Não só do meu voto, mas do apoio na sua campanha para representar, né, a engenharia, que a gente anda muito carente, né? A gente precisa de pessoas boas, do coração bom. O trabalho que você faz, com os catadores aí, o pessoal tiver a oportunidade de conhecer melhor, assim, é uma coisa fantástica, né? E do lado aqui, né, a Frege, né? A missão da Frege é justamente essa, né? Conectar conhecimento, experiência prática, inovação para gerar soluções reais, né? Para os profissionais, para as empresas, para os órgãos públicos, né? Por isso, nós continuaremos aí trazendo especialistas que estão transformando a engenharia, né? E especialmente aí o saneamento brasileiro. É, então, Diógenes, muito obrigado, né, por sua participação, por compartilhar a sua experiência aí conosco. Agradeço a todos, né, que estiveram presentes, nesse 10º episódio, né, do Conversa de Engenheiro, que vai, entrar aí para a história. E esse episódio aí, ele vai ficar, vai ser disponibilizado lá na bio do Instagram. E se vocês quiserem rever isso aí, vai estar lá disponível e, inclusive, fazer sugestões, tá? Nós estamos abertos a sugestões de temas. A gente já 10 episódios, nós trouxemos aqui psicóloga, para falar das emoções, justamente o que o Jorge nos colocou aí, quem lida com pessoas, né?
Foi o segundo episódio que nós fizemos. Nós trouxemos advogado para falar das concessões, né, desses projetos de regionalização, tudo mais, e inúmeros assuntos aí direcionado à engenharia, né, e aos engenheiros, né? E para fechar, né, os resíduos que produzimos dizem muito sobre a sociedade que somos, mas a forma como os gerenciamos define a sociedade que queremos construir, né? Até a próxima conversa de engenheiro e eu agradeço a todos, uma boa noite, um bom descanso e contem comigo também. Siga a gente lá no Instagram, né? E até a próxima. Boa noite, Boa obrigado. noite. Muito Boa obrigado noite. aí, viu? Fabrício, só uma pergunta. É, de onde que o Jorge é? De qual cidade? Fiquei curioso também, Sônia. Ele é daqui de Goiânia. Ah, é daqui de Goiânia? Agora eu não Ah, sei a tá. É porque ele falou naturalidade, né? Ah, tá. É porque ele falou que ia levar a proposta para o estado de Goiás, mas é porque ele está aqui em Goiânia e vai expandir para os outros municípios, né? Isso. Exatamente, Sônia. É essa a proposta mesmo. Mas estou aqui, se vocês depois quiserem bater um papo, a gente tomar um café, ir ali na Saneago, onde quiser, eu estou à disposição de vocês. Certinho, então. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sônia, Não Leonardo, tem, Luzimeire. não tem nem frete, viu, Jorge, né? Não paga nem frete para entregar. Eu daqui uns dias, acho que em julho, devo estar fazendo o lançamento dos meus livros também, vão ser dois, Maravilha. e aí eu espero Isso contar porque com o a, povo com falava a que presença engenheiro de não sabia vocês. escrever. Isso porque as pessoas falavam que engenheiro não sabe escrever, e nós temos agora vários autores engenheiros. E até a próxima.